Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, iniciaremos agora a segunda parte da nossa aula, da nossa catequese sobre a Semana Santa. Falaremos sobre o Domingo de Ramos e da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Falemos um pouquinho da estrutura da Semana Santa, brevemente, porque falaremos de cada um dos mistérios. A Semana Santa se inicia no Domingo de Ramos, ou seja, ela se iniciará amanhã. Nós já estamos nas vésperas da Semana Santa, ou seja, de alguma forma a Semana Santa já se iniciou. De alguma forma não, certamente a Semana Santa já se iniciou, liturgicamente a Semana Santa já se iniciou, porque caso assistíssemos a Santa Missa agora, por exemplo, pela televisão, ou nesse momento em que vivemos, já seria celebrada, já foi celebrada a Santa Missa do Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Então esse é o domingo que inicia a Semana Santa, amanhã, Domingo de Ramos. Depois nós temos 3 dias que são dias, eu diria, de um silêncio, dias que não guardam uma maior solenidade. A segunda, a terça e a quarta-feira são dias providenciais para que a gente aprofunde o mistério celebrado no Domingo de Ramos e, ao mesmo tempo, se prepare para aquilo que acontece a partir da quinta-feira. Na quinta-feira é que nós entramos no centro. É que nós entramos no centro da Semana Santa, mas também no centro do ano litúrgico, no centro das nossas vidas, que é o Tríduo Pascal. Na quinta-feira santa, à noite, nós celebramos a instituição do sacramento da Eucaristia e a instituição do sacramento da ordem na missa do lava-pés. Na sexta-feira santa, ou sexta-feira da Paixão, nós entraremos de fato no mistério da paixão e da morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse dia não há missa, há sim a celebração da paixão do Senhor. O Sábado Santo é o dia do silêncio. É o dia em que Nosso Senhor Jesus Cristo morto desce ao limbo, desce aos infernos, desce à mansão dos mortos no Sábado Santo. E aí sim, na noite do sábado, na missa mais importante do ano, a solene vigília pascal, nós já celebramos a Páscoa, nós já celebramos a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Celebração que evidentemente continua no domingo e perdura por 8 dias, na oitava da Páscoa. Assim como há a oitava do Natal, assim como o Natal se prolonga por 8 dias, a Páscoa ainda mais, de maneira ainda mais solene, porque a Páscoa é mais importante do que o Natal. O Natal é a segunda festa mais importante do ano litúrgico. A Páscoa, sem dúvida nenhuma, é a primeira. Então, esta celebração da ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo se prolongará por 8 dias. Mas comecemos pelo Domingo de Ramos, né? O Domingo de Ramos e da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, por que ele tem esse nome, né? Ramos e Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo? Porque neste domingo nós celebraremos a entrada triunfante de Nosso Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, mas ao mesmo tempo, na mesma missa, é uma missa peculiar em que há 2 evangelhos. Há o evangelho da entrada triunfante de Nosso Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, mas também já é lido o evangelho da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu faço apenas uma observação a título de conhecimento. No Domingo de Ramos, a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo é lida segundo o evangelho do ano litúrgico, ou seja, neste Domingo de Ramos, nós leremos a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, pois estamos no ano litúrgico A. Na paixão, ou melhor, na sexta-feira da paixão, na sexta-feira santa, nós sempre lemos
a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. É só realmente uma informação a título de conhecimento, porque é importante que vocês saibam. É fundamental e eu recomendo que tanto no Domingo de Ramos como na Sexta-feira Santa vocês leiam e meditem nas vossas casas a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Leiam todas as passagens, leiam o relato evangélico completo e meditem naquele ponto que mais tocou, naquele ponto que mais chamou a atenção, naquele ponto que Deus quer que vocês se aprofundem. Não leiam com pressa, leiam com calma e façam essa meditação de modo a tirar dela o maior fruto espiritual possível. Como nós teremos uma aula somente sobre a Sexta-feira Santa, somente sobre a Sexta-feira da Paixão, hoje, ou melhor, nesta parte da aula, eu me deterei mais na entrada triunfante de nosso Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, que é um evangelho que habitualmente, é isso que está prescrito na liturgia, é lido no início da Santa Missa, que é justamente aquele relato, e por isso é que se fala de Domingo de Ramos, aquele relato evangélico em que nosso Senhor Jesus Cristo entra triunfante em Jerusalém. Comecemos esta aula com o Catecismo de São Pio X, que dirá o seguinte, o Catecismo de São Pio X, só para que vocês saibam, ele também, a exemplo do compêndio, é feito em forma de perguntas e respostas. E eu, inclusive, recomendo que todos vocês o comprem, porque, de fato, é um catecismo muito bom. Essa edição aqui é da editora Permanência. Até hoje ele é vendido na internet, vocês encontram com muita facilidade. Então, não deixem de ter o Catecismo de São Pio X. Ele tem uma forma de dar catequese mais tradicional, que enriquece demais o que nós aprendemos com o catecismo atual, com o compêndio. Então é fundamental que também tenhamos em nossas casas esses catecismos mais tradicionais. Eu recomendo, inclusive, que além do Catecismo de São Pio X, vocês tenham também o Catecismo Romano, que é o Catecismo do Concílio de Trento. É muito importante que tenhamos também o estudo da forma da Igreja catequizar mais tradicional, própria dos tempos mais antigos, mas no caso o Catecismo de São Pio X, ele é muito atual, até mesmo cronologicamente, digamos assim. É claro que esses catecismos são eternos, o valor deles é inestimável e é eterno, mas o Catecismo de São Pio X é do século XX, então é fundamental que vocês o tenham. Vejamos o que São Pio X nos ensina acerca do Domingo de Ramos. Qual é o mistério que se comemora no Domingo de Ramos? No Domingo de Ramos comemora-se a entrada triunfante de Jesus Cristo em Jerusalém, 6 dias antes da sua paixão. Por que quis Jesus Cristo entrar triunfante em Jerusalém antes da sua paixão? Jesus Cristo, antes da sua paixão, quis entrar triunfante em Jerusalém como fora predito. Primeiro, para animar os seus discípulos, dando-lhes por esta forma uma prova clara de que ele ia sofrer espontaneamente. Segundo, para nos ensinar que por sua morte ele triunfaria do demônio, do mundo e da carne, e que nos abriria as portas do céu. Vejam que beleza, especialmente esta segunda resposta. Eu vou até reler para que vocês tenham esse ensinamento muito claro. Jesus Cristo, antes da sua paixão, quis entrar triunfante em Jerusalém como fora predito. E não somente recebam isso como um ensinamento, mas como um fruto espiritual, para que vocês vivam melhor o Domingo de Ramos e tirem dele o fruto espiritual que Deus quer dar para cada um de vocês. Primeiro, para animar os seus discípulos, dando-lhes por esta forma uma prova clara de que ele ia sofrer espontaneamente. Então, animemo-nos com nosso Senhor Jesus Cristo. O recebamos com alegria no nosso coração nesse Domingo de Ramos, como fizeram aquelas pessoas simples que o receberam em Jerusalém. E, em segundo lugar, para nos ensinar que por sua morte ele triunfaria do demônio, do mundo e da carne,
e que nos abriria as portas do céu. Isso é fundamental. A morte de nosso Senhor Jesus Cristo, e amanhã nós já teremos ocasião para meditarmos a paixão e a morte de nosso Senhor. A morte de nosso Senhor Jesus Cristo não é uma má notícia. A morte de nosso Senhor Jesus Cristo, como diz o Padre Paulo Ricardo, ao falar da paixão de Cristo do Mel Gibson, não é um filme de terror. Não. A morte de nosso Senhor Jesus Cristo, sem dúvida nenhuma, é um mal, é o maior mal moral da história, o assassinato de Deus pelo homem, mas desse mal, do maior mal, Deus tirou o maior bem, a nossa salvação, a remissão dos nossos pecados, mas também a abertura das portas do céu para nós. Nosso Senhor Jesus Cristo, através do tríduo pascal, paixão, morte e ressurreição, ao mesmo tempo redime, perdoa os nossos pecados, merece no nosso lugar, com o seu sacrifício, o perdão dos nossos pecados, mas também abre as portas do céu para nós. Então, enxerguemos nesta alegria do Domingo de Ramos também um sinal da vitória da Páscoa, um sinal do triunfo, como diz São Pio X, do triunfo de nosso Senhor Jesus Cristo sobre o demônio, o mundo e a carne, os nossos três inimigos, né? A carne, nós mesmos, o demônio e o mundo. É isso, essa é a vitória. E essa vitória já está, de alguma forma, eu poderia dizer, anunciada, prefigurada por esta alegria do Domingo de Ramos. Então vamos aos relatos evangélicos. Eu aqui procurarei ler tanto o relato evangélico do Domingo de Ramos segundo São Mateus, que é aquele que será lido amanhã na Santa Missa, como também no Evangelho de São João. No Evangelho de São João, eu procurarei tirar do Evangelho de São João alguns ensinamentos, algumas verdades que não estão na narrativa do Evangelho de São Mateus. Vamos lá. É o capítulo 21 do Evangelho de São Mateus. Mateus 21, versículos de 1 a 11. Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículos de 1 a 11. Aproximavam-se de Jerusalém. Quando chegaram a Betfagé, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte. Encontrareis logo uma jumenta amarrada, e com ela seu jumentinho. Desamarrai-os e trazei-mos. Se alguém vos disser qualquer coisa, respondei-lhe que o Senhor necessita deles, e que ele sem demora os devolverá. Assim, neste acontecimento, cumpria-se o oráculo do profeta: Dizei à filha de Sião: Eis que teu rei vem a ti, cheio de doçura, montado numa jumenta, num jumentinho, filho da que leva o jugo. Os discípulos foram e executaram a ordem de Jesus. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, cobriram-nos com seus mantos e fizeram-no montar. Então a multidão estendia os mantos pelo caminho, cortava ramos de árvores e espalhava-os pela estrada. E toda aquela multidão que o precedia e que o seguia clamava: Hosana ao Filho de Davi! Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor! Hosana no mais alto dos céus! Quando ele entrou em Jerusalém, alvoroçou-se toda a cidade, perguntando: Quem é este? A multidão respondia: É Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Então, vejam aqui alguns pontos que nós já podemos ressaltar para o nosso crescimento espiritual. Em primeiro lugar, eu chamo a atenção para essa saudação do povo:
Hosana ao filho de Davi, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Hosana no mais alto dos céus. Esta palavra Hosana que significa salvai-nos, mas de alguma forma, com o passar do tempo, além da sua etimologia, passou a significar um grito de alegria, de louvor. Viva, Hosana ao filho de Davi. Então aqui, sem dúvida nenhuma, é uma saudação que tem um caráter messiânico, né? Um reconhecimento de que nosso Senhor Jesus Cristo é o Messias esperado, é o Salvador. Por mais que a fé do povo seja ainda uma fé incipiente, uma fé em formação, tanto que chamam nosso Senhor de profeta, é evidente, nosso Senhor é um profeta, mas é muito mais do que um profeta. Nosso Senhor Jesus Cristo é o próprio Deus que se fez homem, é o Filho de Deus, é o Filho eterno do Pai, é o Verbo que se fez carne. Essa é a nossa fé, essa é a fé católica. Mas vejam que a saudação é uma saudação ao mesmo tempo messiânica, mas também a saudação própria para um rei. Hosana ao filho de Davi. Ou seja, fazem referência a Davi, que é o rei por excelência, a figura do Antigo Testamento que identifica os reis. E sim, as profecias do Antigo Testamento diziam que o Messias seria da descendência de Davi. Hosana ao filho de Davi. Então aqui há o reconhecimento da realeza de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo é rei do universo, é rei da sociedade. A igreja crê na realeza social de nosso Senhor Jesus Cristo, é rei dos nossos corações. E vejam que nosso Senhor tem uma atitude própria de um rei. Por mais que ele entre na humildade, ou seja, montado num jumentinho e não num cavalo branco, né, como a gente costuma dizer que os príncipes encantados chegam para as suas princesas montados num cavalo branco, né? Aqui nós podemos fazer um paralelo, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, que é rei, chega para a princesa. Que princesa é essa? São as nossas almas. A nossa alma é essa princesa que deve se encantar com este rei e se entregar a ele. Por mais que esse rei chegue montado num jumentinho, na humildade de um jumentinho, a atitude de nosso Senhor Jesus Cristo é própria de um rei. Ele reivindica aquele jumentinho para si, o que é algo que pode nos causar estranheza. Mas se nós pensarmos, por exemplo, vamos trazer para a nossa realidade, hoje existe um instituto da desapropriação. Quando o Estado precisa de um determinado bem, ele pode desapropriar esse bem, por exemplo, na construção da linha amarela, na construção de uma nova estação do metrô. Se há alguma casa, algum imóvel que passa pelo caminho de onde aquela obra passará, o Estado pode desapropriar aquele bem. É claro que nesse ambiente em que vivemos, a desapropriação ela é excessivamente burocrática para uma realidade muito comum na monarquia. Nosso Senhor Jesus Cristo, como rei, ele vai e reivindica a propriedade, mesmo que momentânea, daquele jumentinho. Tudo pertence a nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os bens pertencem a ele. Então ali também há um sinal da sua realeza. Mas ele é um rei humilde. Ele é um rei que se entrega. Ele é um rei que entrega a sua vida. E o jumentinho retrata bem isso, como eu dizia. E ao mesmo tempo, São Mateus, que escrevia o seu evangelho para os fiéis católicos convertidos do judaísmo, ele tem o cuidado de mostrar que aquele acontecimento cumpre uma profecia do Antigo Testamento, mais precisamente do livro do profeta Zacarias, que fala do Messias como alguém que entra, sim, montado num jumentinho. E aqui eu vou fazer uma observação que eu sempre faço quando dou uma catequese sobre a Semana Santa, que pode causar alguma estranheza em alguns. Nós, de alguma forma, devemos espiritualmente nos inspirar nesse jumentinho. É evidente que não devemos agir como animais, não é isso. Mas nós devemos nos inspirar espiritualmente na humildade desse jumentinho. Humildade, é claro, num sentido
simbólico, até metafórico, porque os animais não têm virtude, os animais não agem com virtude, eles não fazem o uso da razão, eles não têm a capacidade de amar como nós seres humanos temos, mas nós devemos nos inspirar nesse jumentinho que nunca tinha sido montado. Ele é humilde, ele é obediente, ele se submete a nosso Senhor Jesus Cristo, ele permite que nosso Senhor Jesus Cristo monte, ele é dócil, ele é manso, para usar uma linguagem própria até dos animais. Esse jumentinho que nunca tinha sido amansado, nunca tinha sido adestrado, ele é dócil ao jugo de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor dirá, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, no próprio Evangelho de São Mateus, no capítulo 11. Agora, nós vemos que esse jumento ele é manso, ele é obediente como nós devemos ser. Nós devemos, de alguma forma, nos inspirar espiritualmente nesse jumentinho e devemos ser dóceis a nosso Senhor Jesus Cristo. Iniciemos essa Semana Santa dessa forma, dóceis, obedientes, mansos aos comandos de nosso Senhor. Que nosso Senhor faça com as nossas vidas o que Ele quiser, que seja feita a vontade dEle nas nossas vidas, que nós sejamos guiados por Ele em tudo, em absolutamente tudo da nossa existência. Inspiremo-nos nesse pequeno jumentinho, inspiremo-nos na sua mansidão, na sua docilidade aos comandos de nosso Senhor. E agora, como eu disse antes, leiamos e meditemos brevemente a mesma narrativa da entrada de nosso Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, mas agora segundo o Evangelho de São João. E aí eu vou aproveitar para meditar com vocês que multidão é essa que recebeu nosso Senhor Jesus Cristo alegremente em Jerusalém. O próprio São Pio X faz essa pergunta no seu catecismo. Que multidão é essa que recebe nosso Senhor? O Evangelho de São João ele é mais explícito com relação a essa realidade. No dia seguinte, uma grande multidão que tinha vindo à festa em Jerusalém ouviu dizer que Jesus se ia aproximando. Saíram-lhe ao encontro com ramos de palmas, exclamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. Tendo Jesus encontrado um jumentinho, montou nele segundo o que está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que vem o teu rei montado num filho de jumenta. Os seus discípulos a princípio não compreendiam essas coisas, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito a seu respeito e de que assim lhe o fizeram. A multidão, pois, que se achava com ele quando chamara Lázaro do sepulcro e o ressuscitara, aclamava-o. Por isso o povo lhe saía ao encontro, porque tinha ouvido que Jesus fizera aquele milagre. Mas os fariseus disseram entre si: Vede, nada adiantou. Reparai que todo mundo corre atrás dele. Então vejam que aqui o Evangelho de São João, diferentemente do que nós poderíamos pensar num primeiro momento, o Evangelho de São João deixa muito claro que essa multidão que recebe nosso Senhor Jesus Cristo alegremente, de maneira triunfante em Jerusalém, é aquela mesma multidão. São aquelas pessoas que testemunharam a ressurreição de Lázaro, que de forma interessante foi o Evangelho lido no último domingo, no quinto domingo da Quaresma. É aquela multidão. E é claro, quando aquela multidão entra com nosso Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, a esta multidão juntam-se algumas pessoas. E São Pio X dirá no seu catecismo que foram as pessoas simples que receberam nosso Senhor. Simples, mais uma vez, São Pio X está em consonância com aquilo que eu dizia, né? Ou eu estou em consonância com o que ele dizia na realidade, a simplicidade, a humildade do jumentinho. Essas pessoas eram humildes,
eram pessoas simples. São Pio X até diz, homens simples, mulheres e crianças, receberam nosso Senhor Jesus Cristo alegremente em Jerusalém. Tanto que São João dirá que os fariseus não o receberam. Muito pelo contrário, os fariseus se irritaram com aquela alegria. As autoridades do templo igualmente não estavam ali. Hoje mesmo, no evangelho deste sábado, nós vimos que as autoridades do templo já haviam tramado, no mesmo evangelho de São João, a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, a partir do sumo sacerdote Caifás. Vejam que não foi a mesma multidão que recebeu nosso Senhor Jesus Cristo de maneira triunfante no domingo de Ramos e gritou crucifica-o na sexta-feira santa. Não é, historicamente não foi a mesma multidão. O Evangelho de São Mateus mostrará também isso, porque fará um contraponto que não fica tão perceptível, mas no Evangelho de São Mateus fala-se da multidão que se alegra e ao mesmo tempo de Jerusalém que fica nervosa, que fica sobressaltada. Eu até lerei novamente o Evangelho de São Mateus, porque aqui há um paralelo muito interessante com aquele episódio, não sei se vocês se recordarão, dos Reis Magos. Vejam o que está escrito aqui no versículo 10 do capítulo 21 do Evangelho de São Mateus. Quando ele entrou em Jerusalém, alvoroçou-se toda a cidade, perguntando: quem é este? E a multidão dos simples disse: é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Vejam que alvoroçou-se toda a cidade. Olha que interessante, vejam o que São Mateus dirá no episódio dos magos, o mesmo São Mateus. Mateus 2, versículos de 1 a 3. Olha que interessante. Tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém. Perguntaram eles: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A essa notícia o rei Herodes ficou perturbado e toda Jerusalém com ele. Vejam, olha que interessante, o mesmo São Mateus. Desde o nascimento, nosso Senhor Jesus Cristo já é alvo de perseguição, já é alvo de incompreensão. Este alvoroço que se verificou em Jerusalém no nascimento, por ocasião da visita dos magos, e também na Semana Santa, na última semana de sua vida, por conta da sua entrada triunfante, Jerusalém mais uma vez entra em alvoroço, um alvoroço que não condiz com a alegria que eles deveriam receber nosso Senhor. O alvoroço que mostra justamente aqueles que o rejeitam, aqueles que o perseguem e justamente aqueles que gritarão crucifica-o na sexta-feira santa. Mas é interessante, por mais que historicamente não seja a mesma multidão, dentro de nós, isso é que é fundamental, dentro de nós há essas duas multidões. Dentro de nós existe a multidão que se alegra com nosso Senhor Jesus Cristo, que é dócil a Ele, que se submete a Ele, que permite que de fato Ele seja o Rei das nossas vidas, dos nossos corações, das nossas famílias. Mas também dentro de nós há essa multidão que o rejeita, há essa multidão que o persegue, há essa multidão que o renega, que não crê. E a pergunta que ficará é a pergunta que está no Evangelho de São Mateus: quem é este homem? Quem é este homem para nós? Como é que nós o receberemos amanhã e ao longo de toda a Semana Santa? Qual será a nossa atitude espiritual para com nosso Senhor Jesus Cristo? Qual será a atitude dos nossos corações para com Ele? Nós o rejeitaremos? Nós entraremos em alvoroço? Nós nos entristeceremos com a sua presença ou não? Nós nos alegraremos, nós louvaremos a Deus, porque Ele se fez homem, porque Ele deu a sua vida para nos salvar. Nós seremos dóceis como aquele jumentinho, nós seremos simples como aquela multidão que o recebeu com alegria. Qual será a nossa atitude? Essa é a pergunta que fica para nós
a partir da leitura desses evangelhos. E a resposta precisa ser dada de maneira concreta, não apenas com palavras. É claro que as palavras são fundamentais. É claro que nós precisamos desde já nos colocarmos em oração desde hoje, desde essa noite. Nós devemos nos colocar em oração, entregarmos a nossa Semana Santa para nosso Senhor Jesus Cristo e pedir a Ele que Ele cresça em nossos corações, que a sua vontade se faça nas nossas vidas. Mas nós devemos responder esta pergunta com atos concretos ao longo dessa semana, com atos de amor. Atos de amor a Deus e ao próximo por amor a Deus. Que esse seja o nosso compromisso. Quem é este homem? É nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do universo, Rei do meu coração, Rei da minha vida. Eu creio que Ele é Deus que se fez homem para me salvar, para sofrer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia, perdoar, remir os meus pecados e abrir as portas do céu para mim. Viva Santo Agostinho, salve Maria, viva Cristo Rei.